Esqueça o frio que você conhece. Em Stalingrado, o inverno de 1942 não apenas congelava a água, ele congelava o sangue antes mesmo de tocar o chão. Com temperaturas despencando para 40 graus negativos, os fuzis travavam, os motores morriam e os homens, fossem alemães ou soviéticos, tornavam-se estátuas de gelo em questão de horas. Esta cidade, batizada com o nome do próprio Stalin, deixou de ser um lugar onde pessoas viviam para se tornar um labirinto de concreto quebrado, onde a expectativa de vida de um novo soldado era de exatas 24 horas. Bem-vindo ao lugar onde Deus congelou e o diabo assumiu o comando. Os alemães chamavam isso de Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. Aqui, a Blitzkrieg e os tanques poderosos eram inúteis. A batalha não era por quilômetros, mas por centímetros. Lutava-se pela cozinha de um apartamento enquanto o inimigo ocupava a sala de estar. Lutava-se por um porão inundado, por um lance de escadas, por um buraco na parede. A morte espreitava em cada janela quebrada, na mira de snipers invisíveis que transformavam o simples ato de atravessar a rua em uma sentença de morte instantânea. A cidade foi pulverizada pela Luftwaffe até virar pó, mas cada pilha de tijolos tornou-se uma fortaleza impenetrável. Para os soviéticos, a ordem era suprema e brutal. Nem um passo atrás. Atrás deles estava o rio Volga congelado. Na frente, a fúria do exército mais poderoso do mundo. Desertores eram fuzilados na hora por seus próprios oficiais. Não havia rendição, não havia misericórdia. Não havia fuga. A cidade deveria ser defendida até o último cartucho e a última gota de sangue. A ferocidade era tamanha que os soldados usavam pás afiadas como machados em combates corpo a corpo selvagens nos esgotos, lutando como animais encurralados na escuridão absoluta. Mas o horror real veio com o cerco. Quando o inverno fechou suas garras ao redor do poderoso 6º Exército Alemão, a raça mestre foi reduzida à condição de esqueletos vivos. Sem comida, sem munição e sem esperança, o orgulho de Hitler começou a comer os próprios cavalos, depois o couro de suas botas e, segundo relatos sussurrados, a carne dos mortos. O Kessel, o caldeirão, tornou-se um abatedouro onde 300 mil homens foram deixados para apodrecer pelo seu próprio Führer. O silêncio do rádio em Berlim era a resposta para os gritos de socorro de um exército condenado. Prepare-se para entrar na batalha que mudou o destino da humanidade, onde quase 2 milhões de pessoas morreram em um pedaço de terra queimada. Stalingrado não foi apenas uma vitória ou uma derrota, foi o momento em que o mundo prendeu a respiração e assistiu a civilização colapsar. Nós vamos mergulhar agora nos 5 meses, 1 semana e 3 dias de carnificina que quebraram a espinha dorsal do nazismo. Isto é Stalingrado. No verão de 1942, a máquina de guerra alemã parecia, mais uma vez, invencível. Após o fracasso em tomar Moscou no inverno anterior, Hitler mudou seu foco. O objetivo da nova ofensiva, codinome Operação Azul, Fall Blau, não era a capital política, mas a jugular econômica da União Soviética, os campos de petróleo de Baku, no Cáucaso. Sem esse combustível, os tanques e aviões do Exército Vermelho parariam, e a Alemanha teria os recursos para lutar para sempre. Milhões de soldados alemães, bronzeados pelo sol e confiantes, marcharam através das estepes poeirentas do sul da Rússia, esmagando tudo em seu caminho. Parecia um passeio militar através de campos infinitos de girassóis sob o céu azul. No entanto, à medida que o avanço prosseguia, a arrogância de Hitler cometeu seu erro mais grave. Ao olhar para o mapa, seus olhos fixaram-se em uma cidade industrial que se estendia como uma serpente ao longo do rio Volga. O nome da cidade era um ímã: Stalingrado. Capturar a cidade que levava o nome de seu arqui-inimigo, Joseph Stalin, tornou-se uma obsessão pessoal e ideológica, superando a lógica estratégica. Hitler cometeu então o pecado capital da guerra. Dividiu suas forças. Ele ordenou que o grupo de Exército Sul se partisse em 2.
O Grupo A iria para o petróleo do Cáucaso, enquanto o poderoso Sexto Exército, liderado pelo general Friedrich Paulus, foi enviado para tomar a cidade simbólica. Mas Stalingrado não era apenas um troféu de vaidade. Era a chave do rio Volga. O Volga era a artéria vital da Rússia, a estrada líquida por onde subiam os suprimentos vitais enviados pelos aliados, Lend-Lease e o petróleo do Sul. Cortar o Volga significaria estrangular a economia e o esforço de guerra soviético. Stalin entendeu isso imediatamente. Perder a cidade não seria apenas uma humilhação política, seria o fim da União Soviética. A cidade, um centro industrial massivo repleto de fábricas de tratores convertidas para fazer tanques T-34, deveria ser salva a qualquer preço. A evacuação dos civis foi atrasada e dificultada, pois Stalin acreditava que os soldados lutariam com mais ferocidade por uma cidade viva do que por ruínas vazias. Em resposta ao avanço alemão, Stalin emitiu a infame Ordem número 227, conhecida como Nem um passo atrás, Nem Shagu Nazad. A diretiva era brutal. Comandantes e soldados que recuassem sem ordens expressas seriam julgados por tribunais militares e frequentemente executados sumariamente. Batalhões penais foram formados para missões suicidas e tropas de barreira do NKVD foram posicionadas atrás das linhas para metralhar qualquer um que tentasse fugir. O medo da bala alemã pela frente deveria ser menor do que o medo da bala soviética pelas costas. A cidade foi transformada em uma ratoeira, onde a única saída honrosa era a morte ou a vitória. Em meados de agosto de 1942, o Sexto Exército de Paulus, a maior e mais bem equipada formação militar do mundo, alcançou os arredores da cidade. Através de seus binóculos, os oficiais alemães podiam ver os prédios brancos de Stalingrado brilhando ao sol, a apenas alguns quilômetros de distância. Eles acreditavam que seria uma batalha rápida, uma questão de dias, talvez semanas, para limpar a resistência e garantir o flanco para o inverno. Eles não sabiam que estavam olhando para o seu próprio túmulo. A confiança cegou Paulus para o fato de que a estepe aberta estava prestes a acabar e o labirinto de concreto estava prestes a começar. O dia 23 de agosto de 1942 amanheceu como um domingo quente e ensolarado de verão. Nos parques da cidade, crianças brincavam e a vida tentava seguir uma normalidade frágil, apesar da proximidade do fronte. Mas, às 16 horas, um zumbido baixo e sinistro começou a vibrar no horizonte, crescendo até se tornar um rugido ensurdecedor que fazia os dentes baterem. A Luftflotte 4, quarta frota aérea da Luftwaffe, sob o comando do implacável Wolfram von Richthofen, lançou a maior ofensiva aérea de toda a frente oriental. O céu azul desapareceu instantaneamente, coberto por uma nuvem negra de centenas de bombardeiros Heinkel H-111 e Junkers J-88, voando em formação cerrada, como aves de rapina metálicas, bloqueando o sol e lançando uma sombra de morte sobre a cidade condenada. O que se seguiu não foi um bombardeio tático, foi um extermínio. As primeiras ondas lançaram toneladas de explosivos de alto poder, estilhaçando os prédios de alvenaria e expondo as entranhas das casas. Mas a verdadeira crueldade veio na segunda onda, milhares de bombas incendiárias de fósforo. Stalingrado, com suas muitas casas de madeira antigas, acendeu como uma caixa de fósforos gigante. Uma tempestade de fogo foi criada. O calor era tão intenso que sugava o oxigênio das ruas, criando ventos de furacão que puxavam pessoas para dentro das chamas. O asfalto das ruas derreteu, prendendo os pés daqueles que tentavam fugir, enquanto o ar superaquecido queimava os pulmões de quem apenas tentava respirar. Em poucas horas, a Paris do Oriente foi reduzida a esqueletos de pedra negra e cinzas. A tragédia humana foi imensurável. Como Stalin havia proibido a evacuação total para não criar pânico, a população civil estava presa na armadilha. Estima-se que 40 mil civis morreram apenas na primeira semana de bombardeios,
um número maior do que o total de mortos no bombardeio de Londres durante toda a Blitz. Hospitais, escolas e abrigos improvisados foram obliterados. A poeira dos escombros subiu quilômetros na atmosfera, visível a dezenas de quilômetros de distância. Para os pilotos alemães lá em cima, parecia que a vitória estava garantida. Afinal, como qualquer exército poderia resistir ou lutar dentro daquela fornalha? Eles acreditavam estar quebrando a vontade soviética, mas estavam apenas forjando o ódio que alimentaria a vingança. O horror atingiu seu ápice nas margens do Volga. Os bombardeiros alemães miraram os gigantescos tanques de armazenamento de petróleo da cidade. Quando explodiram, torrentes de óleo em chamas escorreram pelas encostas como lava vulcânica, desaguando no rio. O próprio Volga pegou fogo. Barcos que tentavam evacuar feridos e trazer munição tiveram que navegar através de um rio de chamas. Marinheiros pulavam na água para escapar do fogo nos convéses, apenas para emergirem em uma superfície de óleo ardente. A cena era bíblica, uma visão literal do inferno de Dante. Terra, ar e água, tudo consumido pelo fogo, sob uma nuvem de fumaça preta e oleosa que transformou o dia em noite perpétua. Paradoxalmente, ao destruir Stalingrado, a Luftwaffe selou o destino do 6º Exército Alemão. Se os prédios tivessem permanecido de pé, os tanques alemães poderiam ter manobrado pelas ruas largas. Mas agora, as ruas estavam bloqueadas por montanhas de entulho intransponíveis. Cada ruína, cada parede caída, cada porão soterrado tornou-se uma posição defensiva perfeita para os atiradores e equipes antitanque soviéticas. Os alemães haviam transformado uma cidade aberta em uma fortaleza de concreto quebrado, ideal para a guerra de guerrilha urbana. Quando o fogo finalmente baixou e as tropas de Paulus avançaram para ocupar as cinzas, eles não encontraram um inimigo derrotado, mas sim os sobreviventes do 62º Exército, liderados pelo general Vassili Chuikov, emergindo dos esgotos e das crateras com uma única ordem: matar alemães. Quando os soldados do 6º Exército Alemão finalmente entraram nas ruínas de Stalingrado, eles esperavam uma operação de limpeza. Em vez disso, encontraram um tipo de inferno para o qual nenhum manual de treinamento os havia preparado. Os alemães batizaram esse novo cenário de Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. O nome não era um exagero. A batalha havia descido para os esgotos, para os porões inundados e para os túneis de serviço. Não se lutava mais por cidades ou bairros, mas por salas individuais, por degraus de escada ou por um buraco de 1 metro quadrado em uma parede de tijolos. O general Vassili Chuikov, comandante do 62º Exército Soviético, impôs uma tática brutal chamada abraçar o inimigo. Manter suas tropas tão próximas dos alemães que a artilharia e a Luftwaffe não pudessem atacar sem matar seus próprios homens. Neste labirinto de escombros, o sniper tornou-se a figura mais temida. Stalingrado era o paraíso dos atiradores de elite. Cada janela quebrada ou pilha de entulho escondia um cano de fuzil. Foi aqui que surgiu a lenda de Vassili Zaitsev, um pastor dos Montes Urais que, com seu rifle Mosin Nagant, abateu centenas de oficiais alemães, paralisando unidades inteiras pelo puro terror psicológico. O medo era constante. Um soldado alemão não podia sequer levantar a cabeça para beber água sem o risco de um projétil atravessar seu capacete. Os soviéticos incentivavam o movimento dos snipers, transformando a caça aos invasores em uma obsessão nacional. O som de um único tiro ecoando nas ruínas era o sinal de que a morte havia chegado de algum lugar invisível. O combate corpo a corpo em Stalingrado atingiu níveis de selvageria medieval. Dentro de prédios como a lendária fábrica de tratores ou a fábrica de aço Outubro Vermelho, as máquinas gigantescas e as caldeiras tornaram-se fortalezas. Em salas sem luz, homens se batiam com pás de trincheira afiadas, facas e até mesmo pedaços de canos. O ruído era uma cacofonia de gritos, explosões de granadas de mão e o matraquear incessante das submetralhadoras PPSH-41. Muitas vezes, os alemães ocupavam o primeiro andar de um prédio,
os soviéticos o segundo e os alemães o porão. Eles viviam e morriam a poucos metros de distância, respirando o mesmo pó de cimento e o cheiro de carne queimada, separados apenas por um assoalho de madeira que rangia sob seus pés. A logística russa era uma corda bamba de vida e morte. Tudo que o exército de Chuikov precisava, munição, comida, soldados frescos, vinha através do rio Volga em barcos e balsas sob fogo constante da artilharia alemã. Muitos soldados soviéticos morriam antes mesmo de tocar a margem ocidental, mas aqueles que sobreviviam à travessia tinham uma única missão: aguentar. Eles se escondiam em buracos cavados nos barrancos do rio, vivendo como animais, comendo rações mínimas e dormindo entre os mortos. A determinação soviética era alimentada por um ódio visceral. Eles não estavam apenas defendendo uma cidade, estavam lutando pela sobrevivência de sua raça contra um invasor que os considerava sub-humanos. Ao final de outubro, o 6º Exército de Paulus controlava 90% da cidade. Mas os 10% restantes, nas margens do rio, eram uma muralha intransponível. Os alemães estavam exaustos, suas divisões de elite estavam reduzidas a fragmentos e o moral estava desmoronando. Eles haviam conquistado uma paisagem de ruínas onde cada pedra os odiava. Enquanto isso, no silêncio das estepes além da cidade, o general soviético Georgy Zhukov estava reunindo secretamente 1 milhão de homens e milhares de tanques para uma contraofensiva que os alemães nem suspeitavam. O moedor de carne de Stalingrado havia cumprido seu papel, fixar o exército alemão no lugar enquanto a armadilha final era preparada. No meio do caos de Stalingrado, existia um prédio de apartamentos comum, de 4 andares, que dava vista para uma praça estratégica no centro da cidade. Em setembro de 1942, um pequeno pelotão liderado pelo sargento Yakov Pavlov recebeu a ordem de tomar e segurar essa posição. O que começou como uma missão de rotina transformou-se em uma das defesas mais lendárias da história militar. Por 58 dias consecutivos, Pavlov e um grupo multicultural de cerca de 25 soldados, russos, ucranianos, georgianos e uzbeques, mantiveram-se firmes contra ondas incessantes de ataques alemães. O general Chuikov mais tarde observaria com ironia que os alemães perderam mais soldados tentando tomar aquele prédio do que perderam na captura de Paris. A casa de Pavlov não era apenas um abrigo, era uma obra-prima de engenharia defensiva improvisada. Pavlov e seus homens cercaram o prédio com densos campos de minas e arame farpado. Eles abriram buracos nas paredes e nos tetos para que pudessem se comunicar e se mover rapidamente entre os andares sem serem vistos. No porão, civis que não conseguiram fugir da cidade viviam e ajudavam os soldados, criando uma comunidade subterrânea sob fogo constante. Cada janela tornou-se um ninho de metralhadora ou um posto de sniper. Os soldados soviéticos criaram um sistema de fogo cruzado tão eficiente que qualquer tanque ou pelotão alemão que entrasse na praça era imediatamente estraçalhado. A vida dentro da casa era um teste de sanidade. O barulho era ensurdecedor, com granadas explodindo nos andares superiores e o matraquear das metralhadoras MG-42 alemãs tentando perfurar o concreto. O suprimento de comida e água era quase inexistente, dependendo de entregas noturnas perigosas através do Volga. No entanto, o moral dos defensores era inabalável. Eles desenharam mapas nos mapas alemães capturados e riram da frustração do inimigo. Para os alemães do 6º Exército, aquele prédio tornou-se um fantasma. Eles o chamavam de Festung, fortaleza, em seus mapas, incapazes de entender como um punhado de ratos conseguia repelir ataques de infantaria apoiados por artilharia pesada e tanques Panzer. Os alemães tentaram de tudo. Eles bombardearam o prédio com canhões de 88 milímetros, até que as paredes externas fossem quase totalmente removidas. Mas os soviéticos simplesmente recuavam para o porão e ressurgiam assim que os alemães se aproximavam. Em um dos ataques mais ferozes, tanques alemães chegaram a poucos metros da entrada, mas foram recebidos por coquetéis Molotov e rifles antitanque disparados dos andares superiores,
onde o ângulo de tiro impedia que os canhões dos tanques revidassem. A praça em frente à casa tornou-se um cemitério de metal retorcido e cadáveres alemães que ninguém conseguia recolher, criando um cheiro de morte que pairava sobre a fortaleza de Pavlov como uma névoa espessa. A casa de Pavlov tornou-se o microcosmo de Stalingrado, uma resistência que não obedecia à lógica militar, mas à pura força de vontade. Quando a batalha finalmente terminou, o sargento Pavlov foi condecorado como herói da União Soviética, e o prédio permaneceu como um monumento à teimosia humana. Aquela simples estrutura de tijolos provou ao mundo que o exército de Hitler poderia ser parado não apenas por um país, mas por um punhado de homens decididos a não dar nenhum passo atrás. Enquanto a casa resistia, o comando soviético nas estepes terminava de organizar o golpe que mudaria a história para sempre. Enquanto o 6º Exército de Paulus se desgastava em lutas sangrentas por cada metro de tijolo dentro de Stalingrado, o general soviético Georgy Zhukov, o mestre da estratégia, preparava um golpe de mestre no maior sigilo da história militar. No silêncio das estepes geladas, ao norte e ao sul da cidade, a União Soviética reuniu uma força colossal, mais de 1 milhão de homens, 1.500 tanques e 2.500 aviões. O plano, codinome Operação Urano, não era atacar o coração de Stalingrado, mas sim os seus flancos vulneráveis. Hitler, em sua arrogância, havia deixado essas áreas protegidas por tropas aliadas da Romênia e da Hungria, exércitos que estavam mal equipados, desmotivados e que não possuíam armas antitanque capazes de deter o que estava por vir. Em 19 de novembro de 1942, às 7h20 da manhã, o silêncio da estepe foi rasgado por um trovão que pôde ser ouvido a quilômetros. Mais de 3.500 canhões e lançadores de foguetes Katyusha abriram fogo simultaneamente contra as linhas romenas ao norte. Foi uma barragem de artilharia tão intensa que o horizonte parecia estar em chamas. Minutos depois, através da névoa espessa e da neve, os tanques T-34 surgiram como fantasmas de aço, avançando em uma velocidade que os alemães consideravam impossível naquelas condições. As linhas romenas colapsaram quase instantaneamente. Soldados aterrorizados abandonaram suas posições enquanto o rolo compressor soviético esmagava tudo o que encontrava pela frente. No dia seguinte, a pinça sul foi acionada. O movimento era perfeito e matemático. Enquanto os alemães dentro de Stalingrado continuavam focados nas ruínas, eles não perceberam que as garras do Exército Vermelho estavam se fechando atrás deles. Em apenas 4 dias, em 23 de novembro, as duas colunas soviéticas se encontraram na cidade de Kalash, na icônica ponte sobre o rio Don. Os soldados soviéticos se abraçavam e disparavam sinalizadores coloridos para o céu. A armadilha estava fechada. Num piscar de olhos, o 6º Exército Alemão, cerca de 250.000 a 300.000 homens, estava cercado em um bolsão de 50 quilômetros de largura. O caçador havia se tornado a caça. Dentro do cerco, o choque foi total. Paulus e seus oficiais pediram permissão imediata para tentar uma retirada desesperada e romper o cerco antes que os soviéticos solidificassem suas posições. Mas Hitler, furioso e iludido por promessas vazias, deu uma ordem catastrófica. O 6º Exército não deve recuar. Stalingrado deve ser mantida como uma fortaleza. O marechal da Luftwaffe, Hermann Göring, garantiu ao Führer que sua força aérea poderia suprir o exército cercado com 500 toneladas de suprimentos por dia. Era uma mentira técnica impossível. A Luftwaffe nunca chegou perto dessa marca, entregando muitas vezes menos de 100 toneladas, muitas das quais eram inúteis, como temperos e roupas de verão, enquanto os soldados morriam de fome e falta de munição. A Operação Urano não mudou apenas o curso da batalha, ela mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, uma formação inteira da elite alemã fora cercada e estava destinada ao extermínio. Os soldados soviéticos, antes na defensiva, agora sentiam o gosto da vitória. Eles haviam prendido o orgulho de Hitler em um Kessel, um caldeirão. Agora,
Tudo que restava para o Exército Vermelho era manter as paredes desse caldeirão firmes, enquanto o inverno russo, o General Inverno, começava a fazer o trabalho que nenhuma arma poderia fazer. O Sexto Exército estava morrendo, e Berlim estava prestes a assistir à sua maior humilhação. O cerco de Stalingrado, conhecido pelos alemães como Der Kessel, ou o Caldeirão, transformou-se em um dos cenários mais desumanos da história. Com o fracasso da ponte aérea da Luftwaffe, o Sexto Exército foi reduzido à indigência. A ração diária caiu para uma única fatia de pão mofado e um pouco de sopa aguada. Cavalos de carga foram abatidos e devorados até os ossos. Relatos de canibalismo começaram a surgir nos porões escuros. Soldados, antes orgulhosos, agora eram espectros envoltos em trapos e cobertores roubados, com os pés apodrecendo por congelamento dentro das botas. A raça mestre de Hitler estava sendo desintegrada não apenas pelas balas russas, mas pelo estômago vazio e pelos 40 graus abaixo de zero. Em dezembro, uma última esperança surgiu: a Operação Tempestade de Inverno. O marechal Erich von Manstein liderou uma coluna de tanques para tentar romper o cerco pelo lado de fora. Eles chegaram a apenas 50 quilômetros dos companheiros encurralados. Os soldados dentro do caldeirão podiam ver o clarão dos canhões de resgate no horizonte. Mas Hitler proibiu Paulus de tentar uma saída, ordenando que ele ficasse onde estava. Manstein foi forçado a recuar, e o clarão das explosões no horizonte desapareceu, deixando os homens de Stalingrado na escuridão absoluta. Foi o golpe de misericórdia moral. Eles sabiam, naquele momento, que haviam sido sentenciados à morte. Em janeiro de 1943, os soviéticos lançaram a Operação Anel, apertando o cerco e capturando os últimos aeródromos. Agora, nem mesmo os feridos podiam ser retirados. O Sexto Exército foi partido ao meio. Em um ato de cinismo final, Hitler promoveu Friedrich Paulus a marechal de campo via rádio. O objetivo era claro: nenhum marechal alemão jamais havia se rendido vivo. Hitler estava ordenando que Paulus cometesse suicídio. Mas Paulus, um homem católico e agora profundamente desiludido, respondeu: "Não tenho a intenção de me matar por este cabo austríaco." No dia 31 de janeiro, Paulus saiu de seu quartel-general nas ruínas de uma loja de departamentos e rendeu-se aos oficiais soviéticos. O saldo final foi catastrófico. Dos cerca de 300 mil homens que entraram no caldeirão, apenas 91 mil sobreviveram para serem levados como prisioneiros de guerra. Eles foram forçados a marchar através das estepes geladas rumo aos campos de trabalho na Sibéria. Milhares morreram na caminhada. Outros sucumbiram às doenças. Dos 91 mil que se renderam em Stalingrado, apenas cerca de 6 mil voltariam para casa na Alemanha, décadas depois. A elite da Wehrmacht havia sido aniquilada. Stalingrado não foi apenas uma derrota, foi o fim do mito da invencibilidade nazista e o início da longa e sangrenta estrada do Exército Vermelho rumo a Berlim. A vitória soviética em Stalingrado foi o maior triunfo da vontade sobre a destruição. Por todo o mundo, as pessoas entenderam que a maré da guerra havia virado. Na cidade, que agora era apenas um cemitério de metal e ossos, o silêncio finalmente retornou. Entre as ruínas, a bandeira vermelha da União Soviética tremulava sobre a Praça Vermelha da cidade, enquanto o mundo prendia a respiração, sabendo que, a partir daquele dia, a Alemanha nazista estava condenada. Stalingrado tornou-se o altar onde o nazismo foi sacrificado, deixando para trás um legado de dor que ainda ecoa nas pedras de Volgogrado. Stalingrado foi o ponto onde a história mudou de curso através do sangue de 2 milhões de pessoas. Se este documentário te ajudou a entender a escala desse sacrifício, deixe seu like e se inscreva. A história não termina aqui. No próximo vídeo, vamos para as florestas da Bélgica, onde o último suspiro de Hitler aconteceu na Batalha das Ardenas. Deixe seu comentário. Qual desses capítulos mais te chocou? Obrigado por honrar a história conosco. Até o próximo vídeo.